maioria das pessoas não sabem uma das maiores metas do sistema socialista. Essa é a chave que as pessoas precisam ter para entender como funciona o sistema socialista. Porque, a princípio, ninguém captura um rato apenas dando comida, né? E aí, ou melhor, a comida, ninguém captura um rato, melhor que isso, ninguém captura um rato mostrando a ratoeira. Claro que não. Para o rato, a ratoeira é indiferente, ele não consegue perceber a comida, mas o queijo ele percebe. Então, uma ratoeira sem queijo não tem valor algum, você não atrairia, você não tem cheiro, não emite algum impulso necessário, ou não é objeto de desejo, né? Não emite nenhum impulso, nenhum estímulo para o rato, sabe? Mas um queijo sim. Então, primeiro, o sistema socialista, para atrair a grande maioria, ele se disfarça ele pega a aparência dos cristãos, né? Digamos, de um salvador do mundo, de um igualitarismo, né, no sistema, para atrair essa grande massa, vamos dizer assim, que eles enxergam como extremamente importante. Eu acho que das contribuições o Marx não é famoso, a quem observou bem, a identificar o capitalismo, não. Porque isso é indiferente, o sistema socialista é bem pior do que o capitalismo, sabe? Marx é, digamos assim, relevante no sentido da descoberta, ou pelo menos na intensificação da ideia de que se um sistema obtiver o apoio da maioria, da grande massa, ciente ou não, mas a grande maioria não é porque é cativada em tenridade, né? Por isso a necessidade de doutrinação, e por isso eles estão lutando tanto para diminuir o homeschooling, né? O ensino em casa, e aumentar os horários de ensino nas escolas ali, de educação básica, justamente para aumentar o nível de doutrinação e intensificar, porque agora sim eles têm pressa, porque eles já foram colocados ao sol, né? Meio que parcialmente, nem que seja parcialmente mascarados, né? Antigamente eles atuavam na sombra, né? Mas agora, com o nascimento da direita, eles já foram desmascarados. Agora eles têm mais pressa ainda, agora eles vão trabalhar todo vapor. Por que eles não tentam fazer isso com adultos, né? Porque adultos já já conhecem como funciona a vida e a necessidade de se manter e outras coisas. Existe espaço para utopia na mentalidade do adulto, mas o jovem sim. E aí esse jovem, ele tem, claro, né, cumpre a função vital normal, se tornando adulto, ele meio que ele, digamos, entra em estado de dívida, né? Então, assim, aquele grupo que fez com que ele se sentisse importante na adolescência, né? Ele presta vassalagem a esse acolhimento, né? Mas voltando à ideia lá, então, primeiro você faz o possível, né? Estão nas mídias, na educação, todos na arte, todos os braços. Expressão popular da sociedade, né? Tudo que tiver uma grande massa, inclusive nas igrejas, porque nas faculdades e nas escolas públicas, porque lá ficou uma grande massa. Eles não vão fazer isso em um lugar com pouca gente. Por que o socialismo é tão ruim, difícil de ser absorvido em alguns lugares? Porque não é interessante para o movimento, sabe? É interessante o maior número de pessoas possível. E aí você vai ver nas igrejas, nas escolas, todo lugar que acumula pessoas, né? Principalmente nos lugares aí onde habitam pessoas carentes e tal. Esse povo sempre prometendo alguma coisa, né?
E aí, uma vez que você tem a massa de apoio, você consegue, diferente em outras épocas em que a revolução acontecia na marra, né? Goela abaixo, você consegue, com um grande esforço, eleger pessoas do movimento que vão cada vez mais fechando esse cerco para outras possibilidades. Aí você vê isso no ensino, no material didático e tudo, sabe, dos ideólogos, em que o jovem não consegue mais sair dessa bolha, né? Se forma uma espécie de uma bolha mesmo, onde nada que não seja marxista, que não faça força a favor do movimento, entra nessa bolha. Sabe? Nada entra nessa bolha que não faça parte do movimento, ou seja, tudo que está fora do movimento, tudo que está fora do movimento marxista está fora da bolha. Então não se pode criar trabalho acadêmico nenhum fora da ideia marxista e por diante. E aí eles fazem pressão, né? Depois que eles descobrem qualquer manifestante. Então por isso não adianta ser de esquerda e abominar algumas expressões, algumas intenções da esquerda, sabe? Porque quem controla são os extremistas, eles não estão nem aí para o que pensam os moderados, sabe? Desde que eles continuam votando na esquerda, para depois chegar a hora de acionar a ratoeira, né? Uma vez que o rato fisgou, agora ele se torna um zumbi do sistema, né? Ele já morreu, foi picado pelo sistema e agora ele é um zumbi reprodutor dos ideais e tal. Mas então, aí, cumprindo essa primeira etapa, que é o uso da maioria, na força da maioria, antes se acreditava, mas na época de Marx, que o capital teria força maior de poder, né? Então, sendo capaz de comprar qualquer coisa, montar qualquer coisa, criar exército, etc. E agora, Marx pensou, se não existe capital, se nossa ideia é acabar com o capitalismo, vamos fazer isso com a força da maioria. Então não é necessário mais o capitalismo, sim a poder do apoio, né? O apoio pelo poder da maioria. E aí ele entra na segunda etapa, que seria agora o socialismo já consolidado, e agora entra na etapa da oligarquia, né? Então por isso que a imagem do sujeito não importa, sabe? Então, não importa se é o Nove Dedos, se é qualquer outro, lógico, né, dentro do partido, né? Ele funciona só como um queijinho, né, que faz a promessa, né, de encher a barriga, etc. Para que o rato coma e aí se transforme num zumbi. Mas e a segunda etapa seria agora já com a grande maioria o fim da democracia, né, através de um sistema oligárquico. Um sistema oligárquico que aos poucos, não, ou seja, um governo de poucos, né? Poucos do partido, vamos dizer assim, e aos poucos se degenera, né? E esses poucos oligarcas não basta ser que sejam poucos, né? Agora, aos poucos eles se tornam aristocratas, né? Eles não só tomam o poder, né? Ou seja, eles acabam com a democracia, né? E aí o governo, que em muitos momentos foi oligarca, né? Mas agora é uma oligarquia socialista, né? Então, o governo de poucos, partido, né? Uma elite, oligarca marxista, né? Ou comunista, ou petista, ou que seja, desde que seja de esquerda. E aí, aos poucos, se degenera para uma aristocracia, né? E aí você vai... Difícil achar degenera, assim, degenera para a aristocracia no sentido dos luxos, né? Da obtenção de luxos e
alcance dos luxos. Em alguns casos, sim. No caso, por exemplo, da Coreia do Norte, que é uma aristocracia, porque descende, é de poucos também, mas só que tem uma tradição familiar, então segue uma, uma oligarquia, né? Um grupo de poucos de sangue, né? Uma aristocracia, né? Nesse sentido, alguns sistemas socialistas se consolidaram, né? A aristocracia, ou seja, um governo de poucos, mas ao mesmo tempo aristocratas, ou seja, poderosos agora economicamente e com transcendência, com linhagem, né? Digamos, de sucessão, não mais pelo voto, mas pela linhagem agora de sangue, né? De sangue. Não sei se esse modelo de sangue aristocrata não tem muito perfil do Brasil, né? Principalmente porque o Brasil já foi uma monarquia, então, mas continua, mas sim a ideia da oligarquia ela continua. Não, da aristocracia é apenas uma característica que seria agora não só poderosos, mas poderosos com poder capital, né? E o povo volta ao seu estado comum de sempre. Por mais que talvez a grande maioria nem isso mesmo foi capaz de fazer, por mais que talvez algumas pessoas tenham prosperado nos primeiros anos, né? Seria enquanto o caixa do capitalismo permanece, né? Então até que exista só um banco estatal, até que as empresas sejam todas monopolizadas, né? As grandes empresas capitalistas sejam tocadas do país, né, etc. Existe ainda um acúmulo aí, digamos, um caixa capitalista ainda, sabe? Que dá andamento nos primeiros anos, ou seja, os primeiros anos de fartura, né, ou pelo menos, na melhor das hipóteses, a primeira geração, né? E depois o fracasso total, porque aí existe o encerramento das trocas, né? Ou seja, o início dos boicotes, né? Porque primeiro para o sistema socialista funcionar, o país teria que ser totalmente emancipado, né? Não depender de nada, de exportação nenhuma que tenha valor relevante assim para o desenvolvimento do país, nem tecnológico, seja totalmente emancipada para evitar justamente boicote que é natural, porque outras nações não têm compromisso nenhum com um novo país socialista que aparece. Não são. É lógico que aí vai existir uma nova irmandade, que antes era feito do país capitalista para o subdesenvolvido, agora é do país subdesenvolvido socialista para um país altamente desenvolvido socialista. Quando a cultura é distante, pior fica, né, para a relação, né? Mas essa escadinha de poder, ela não digamos, você acha que a China vai abrir mão, digamos que o Brasil e todos os países agora se tornem socialistas e que a China tome a liderança, seja o top do socialismo. Você acha que ela vai nivelar, tipo assim, ao fim das classes sociais? Só que você acha que a China agora vai devolver parte das suas riquezas aos países socialistas que são emergentes, etc., estão começando agora nesse sentido? Será que ela seria capaz de fazer isso? Historicamente, aconteceu isso com alguma nação? Tem muita ingenuidade, né? Então, no fundo, ficam sempre elas por elas, seis criadores. Então, esse encanto que pode durar, de repente, uma geração, para quem não tem filho, não tem descendente direto, assim, não importa, né? Dane-se. Não me afetaria particularmente, né? Não me afetaria, mas com certeza afetaria
as próximas gerações, né? Contrariando a ideia de Aristóteles, né? No sistema comunista não existe a ideia de Aristóteles. Na ideia de Aristóteles, você teria uma aristocracia, seja ele parental, de sangue, né? Ou vinda dos deuses, etc., da mitologia. Então, assim, esse ser escolhido, ou mais bem preparado, ou nascido em berço esplêndido, caminharia para uma degeneração e até chegar na oligarquia, sabe? Só que no sistema socialista é justamente o oposto. É justamente o oposto. Então, esse poder que começa na democracia, é engraçado que ao longo da história parece que a mescla, né, ou a falta de pureza nessa ideia de forma de governo, ela acaba se degenerando ao ponto de que não dá para definir nem e agora não existe um estado estável ou totalmente puro, ou seja, a monarquia, eterna monarquia, somente monarquia, ou até mesmo socialismo puro, ou comunismo puro, ou aristocracia pura, ou oligarquia pura, etc. Não. Geralmente governos de transição, ou seja, o mesmo governo que no começo, como forma de propaganda, se colocou como democrata, né, a favor da democracia, depois de ter usado o povo, que ele faz? Esse grupo, que é representado por um sujeito que supostamente ou efetivamente tem a vida do povo, consegue os votos através do povo, se elege, ele implanta o sistema. Eu acho que esse sistema não é fácil assim de implantar, mas digamos que hipoteticamente esse sistema seja implantado. Uma vez que esse sistema é implantado, as máscaras caem, todo mundo percebe agora que nunca foi uma democracia de fato. A ideia de democracia foi só uma máscara, né? Foi só uma fantasia, foi só uma ratoeira, um engodo, uma isca, né? Para uma armadilha, para que de fato seja mostrado todo o esquema depois, que aí agora não mais o sujeito aparece no cenário, mas um grupo específico que nos nossos dias se chama partido. Em outras épocas era família, até mesmo a questão religiosa, muitas vezes em outras épocas muito presente, mas hoje em dia se chama partido, se chama até ideologia. Esse partido, uma vez no poder, ele consegue, através não de um poder divino, nem de um poder capital, mas de um poder teórico, de uma ideia superior, criar sujeitos que compatíveis a essa ideia, né? E seriam como se fossem deuses do Olimpo que representam toda a verdade, sabe? Aí some o misticismo transcendental bíblico, some aquele monarca que por indicação divina e entra o, o aristocrata que passou por essas formas, né? Primeiro mascarado como democracia, depois revelado dentro do sistema uma oligarquia e agora uma aristocracia, ou seja, um grupo de nobres com poderes superiores, ou seja, o conhecimento teórico do marxismo ou das ideias revolucionárias. Agora essa oligarquia escolhe um herdeiro, vamos dizer assim, seja ele de sangue ou não, desse processo revolucionário. Agora que vem do alto, né? Então, assim, a cúpula dos deuses da oligarquia escolhe o aristocrata, né? Agora esse poderoso agora com todo o poder, com o poder capital, com o poder da máquina inteira, né? Não só agora é um grupo, mas é tido como escolhido porque foi escolhido pelo povo, né? Ele tem, digamos assim, um lado ainda, essa mescla, né? Uma mãe, uma mãe popular, né? Uma face, essa dupla face, uma face agora popular, uma mãe popular, filho de mãe popular e de pai
oligarca, né? Pertence a um grupo específico, né? Um grupo iluminado, vamos dizer assim, e que agora esse sujeito que teria sua legitimidade nascido do povo, mas que agora tem sua legitimidade a partir das vontades, não mais o povo. Por que ele perdeu a característica da democracia? Porque agora não existe eleições, né? A gente tem vários casos aí de governantes aí, socialistas aí, que estão assim uma vida inteira no poder, né? Não é nem questão de descendência de sanguínea, não, é mais questão de partidária, ou seja, vida de um grupo, ou seja, de uma oligarquia, e que agora, de forma iluminada, né, como salvador de todos, assim, se torna aristocrata, ou seja, domina, entra no hall dos deuses ou por ser uma figura carismática, mas nunca de fato por ser o do mais capaz. Não é o governo do mais capaz, mas daquele que representa melhor os anseios da oligarquia, né? Que se diz capaz. Então, de certa forma, ele é o mais capaz nos atributos que a própria oligarquia criou, né? Então, de ter descendência do povo, de ser carismático, e onde talvez o fator que pecasse mais, onde carece aí talvez o aprendizado, né? Muitas vezes é um sujeito totalmente ignorante que assume esse poder aristocrático. Ou seja, se o governo se diz democrático, mas o povo efetivamente não exerce esse poder, é sempre um representante, inevitavelmente ele cai num conceito de, em alguns períodos aristocráticos, em outros períodos oligárquicos, ou as duas coisas juntas, mas usando de fachada ainda usando de fachada, que é o mais absurdo e o que é mais complexo hoje em dia, é essa fachada de popular, né? Então, essa máscara popular, vamos dizer, o que é bizarro, deixa de ser bizarro, mas é a realidade. Então, assim, o povo em si não tem para onde correr, né? O povo, coitado, mais uma vez, está subordinado a um grupo de interesse, um grupo pequeno de interesse. Por isso é preciso pregar um evangelho transcendente, Cristo, mas o evangelho imanente daquilo que se vê, né, das coisas do mundo materialista de massa, né? Porque quanto mais convertidos fizerem, mais se torna ilegítimo esse governo desse suposto representante agora da imanência da Terra, né? O marxista mor, eleito pelos oligarcas, agora sem eleições, agora já há 20 anos no poder, muito mais, uma vida inteira, né? Ou no caso de Cuba, da Coreia do Norte, por tradição quase que imperial, né? Quase que aristocrata. Puro sangue nunca vai ser, né? Porque nasceu a tendência hoje em dia de você ter aí uma aristocracia popular, né? Então, assim, mista, né? Porque o povo também acordou para o extremo oposto, né? Que seria um governo representado. Eu acho que essa forma do extremo oposto nunca mais volta, sabe? A estratégia mudou. Esse extremo oposto também é uma forma ridícula, né? Você elege um sujeito que nunca fez parte do povo. Eu acho por isso que eu acho que a grande propaganda marxista se efetivou justamente através dessa observação, né? Isso uma vez que esse sujeito que nunca percorreu uma comunidade e tal, que fazia parte dessa aristocracia, entre aspas, aí, puro sangue, agora ele não se cria mais. Né? Agora ele precisa ser, nem que seja de forma mascarada,
um representante do povo, né? Mesmo que ilegítimo, fake, ou qualquer coisa, ou inventado mesmo, ele precisa ter essa cara de popular, esse rosto popular, mesmo que no fundo, ele seja ou representando os interesses próprios, ou não defendendo o capitalismo, não, representando o interesse de oligarcas genuínos, né? Da nobreza, vamos dizer assim, entre aspas, né, de hoje, né? Ou de uma elite global, etc., ou do próprio Partido Socialista, só. Então, inevitavelmente, ele vai estar defendendo o interesse, não necessariamente de um capitalista, sabe? Mas de um grupo de pessoas com um certo tipo de intenção, ideologia, cosmovisão, etc. Qualquer coisa do tipo, sabe? Mas é isso, é como se fosse um fantoche, né? Um rosto que justifica, vamos dizer assim, a implantação da ideologia, não? O que faz ela parecer suave na sua figura. Por isso, essa propaganda seja de mito ou de proletário, que seja, para que essa figura ela mascare o que tem por trás, né? Que é o governo desses poucos aí, oligarcas ou aristocratas, mas sempre eles, de alguma forma.